Continuando o nosso estudo sobre concentração de soluções, agora a gente vai falar sobre o tipo de concentração que é mais usado dentro de um laboratório químico, que é a concentração molar, ou então o que a gente costuma chamar de molaridade, em que a equação para esse tipo de concentração é M de molaridade é igual a massa da substância que a gente vai usar para preparar a solução, essa massa dada em gramas, dividido pela massa molar dessa substância, multiplicada pelo volume da solução, sempre esse volume dado em litros. Como é um tipo de concentração muito usada dentro de um laboratório químico, a gente precisa conhecer muito bem a forma de trabalhar com essa equação matemática. E o primordial disso é saber determinar a massa molar da substância que a gente quer preparar a solução. Como que a gente faz isso? Por definição, massa molar é a soma das massas atômicas de todos os elementos que estão presentes dentro da fórmula química da substância, considerando as suas atomicidades. O que significa isso? Vamos pegar, por exemplo, o caso da água. A gente sabe que a massa molar da água é igual a 18 unidades de massa atômica, que é a unidade de massa molar. Mas como se chegou nesse valor 18? Então, usando a definição de massa molar, a gente tem os elementos que compõem a fórmula da substância química, hidrogênio e oxigênio, já que a fórmula da água é H2O. A massa atômica do hidrogênio é aproximadamente 1 e a massa atômica do oxigênio é aproximadamente 16. Como que eu sei disso? Lá na tabela periódica tem a informação de massa atômica dos elementos químicos. Cuidado para não confundir massa atômica com peso atômico. Aqui a gente só vai trabalhar com massa atômica. Uma vez que eu sei qual a massa atômica do hidrogênio e qual a massa atômica do oxigênio, eu vou pegar a quantidade de átomos que aparece de cada elemento dentro da fórmula química. Como a minha fórmula é H2O, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a massa atômica do hidrogênio pela quantidade de átomos da minha fórmula. Então, eu multiplico a massa atômica, que vale 1, pela quantidade de átomos, que vale 2. Então, eu tenho um total de 2. E faço o mesmo raciocínio para o oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16. Como eu só tenho um átomo de oxigênio, eu multiplico isso por 1. Então, isso me dá 16. Quando eu somo essas duas massas atômicas, eu vou ter um total de 18, que é a massa molar da minha substância química água. Usando um outro exemplo, se eu pegar cloreto de sódio, em que a fórmula do cloreto de sódio é NaCl, então eu tenho como elementos químicos o Na e o Cl, em que a massa atômica do Na é aproximadamente 23, a massa atômica do Cl é aproximadamente 35,5. Como eu tenho só um átomo de Na e um átomo de Cl, eu vou multiplicar a massa atômica do Na por 1 e vou multiplicar a massa atômica do Cl também por 1. Então, isso vai me dar 23 do Na, 35,5 do Cl. Somando esses dois, eu tenho uma massa molar de 58,5.
Então, essa é a massa molar do meu NaCl. Um outro exemplo. Hidróxido de cálcio, em que a minha fórmula é Ca, entre parênteses, OH2. Usando o mesmo raciocínio, eu tenho como elementos químicos cálcio, oxigênio e hidrogênio. A massa atômica do cálcio é aproximadamente 40. A massa atômica do oxigênio é aproximadamente 16. E a massa atômica do hidrogênio é aproximadamente 1. Se eu pegar a minha fórmula do hidróxido de cálcio, eu tenho um átomo de cálcio, então eu vou multiplicar a massa atômica do cálcio por 1. Do oxigênio, eu tenho o OH entre parênteses aqui na minha equação. Ou seja, tudo que tiver entre parênteses aqui está sendo multiplicado por 2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, se a massa atômica do meu oxigênio é 16 e eu tenho 2 átomos de oxigênio, eu vou multiplicar por 2. E se a massa atômica do meu hidrogênio vale 1 e eu tenho 2 átomos de hidrogênio na fórmula, eu vou multiplicar isso por 2. Então, no total, eu vou ter o cálcio, um total de 40. O oxigênio, como era 16 a massa atômica, eu multipliquei por 2, ele ficou 32. O hidrogênio, com a massa atômica dele é 1, e eu multipliquei ele por 2, ele ficou um total de 2. Somando tudo isso, vai me dar a massa molar desse hidróxido de cálcio, que vale aproximadamente 74. Por que eu estou falando que a massa atômica é aproximadamente 40, aproximadamente 16, aproximadamente 1? Se eu pegar a tabela de massas atômicas, e isso tem toda uma história por trás disso, a massa atômica do oxigênio, por exemplo, ele vale 15,9994. Então, para facilitar o cálculo, se aproximou para 16. A massa atômica do hidrogênio vale 1,007947. Então, para facilitar, se aproximou para o valor 1. Então, a massa molar aproximada dá um valor arredondado de 34. Isso é muito importante para poder entender concentração molar ou molaridade. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês para calcular a massa molar dessas 3 outras substâncias. Permanganato de potássio, que é KMnO4, cloreto de magnésio, que é MgCl2, e hidróxido de amônio, que é NH4OH. Determine essas massas molares, coloquem isso no caderno, para a gente poder estar avistando isso depois. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que tenha ficado muito claro para a gente continuar a nossa concentração molar. Tá? Boa aula a todos.